crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Camila e hoje a gente vai falar sobre a lição de número 10. O tema da lição é a história do perdão. E o nosso memorizando está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. E diz assim: Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Na lição de hoje, nós vamos conhecer mais uma história de perdão. Todos nós sabemos que nós devemos perdoar, mas isso às vezes é tão difícil, né? Às vezes a gente está tão triste, tão magoado, tão chateado com alguém, que é tão difícil perdoar ou pedir perdão. Mas nós devemos nos lembrar do que Jesus nos disse lá no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 26, que se nós não perdoarmos, Deus também não vai nos perdoar. Olha, como é importante nós perdoarmos. Nós devemos então pensar no perdão como uma chave. Olha só, a chave do perdão. Essa chave, ela abre muitas portas. Quando nós pedimos perdão ou quando nós perdoamos, nós abrimos a porta da alegria, a porta da paz, a porta da bondade e tantas outras portas que enchem o nosso coração de coisas boas. Agora que a gente já sabe nosso versículo de hoje, já memorizamos, já gravamos no nosso coração que nós devemos perdoar, vamos escutar a história de hoje? Quem vai contar a história de hoje para nós é a Prof. Karine, da turma dos juniores da Congregação Sede. Oi, crianças, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trazer para vocês mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje tem por título A História do Perdão. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia a nossa leitura bíblica de hoje, onde está a nossa lição, está em Mateus, capítulo 18, dos versículos 21 até o 35. Mateus, capítulo 18, dos versículos 21 até o 35. A nossa história, ela começa com uma dúvida. Pedro tinha uma dúvida de quantas vezes ele deveria perdoar aquela pessoa que lhe havia ofendido, feito alguma coisa que ele não tivesse gostado, né? Que tivesse alguma dívida com ele. Quantas vezes? Ele perguntou para Jesus: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? E Jesus então responde para ele, ali no versículo 22, Jesus diz assim: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mas para não ficar só nessa resposta, Jesus contou então a história, a parábola do credor incompassivo, para ficar melhor para o Pedro entender essa história do perdão. Essa parábola que Jesus contou traz a seguinte história. Ela diz que havia um rei, e esse rei ele pediu que trouxesse na sua presença todos aqueles servos que tinham uma dívida com ele. Então eles trouxeram um servo que devia 10.000 talentos. Lá no versículo 24 nos traz essa informação. Devia 10.000 talentos, mas ele não tinha como pagar. Então ele ficou muito nervoso e ele disse para aquele rei, ele se prostrou na frente daquele rei e disse: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o rei, vendo que aquele servo estava ali de joelhos, se humilhando, quem sabe até chorando, desesperado, porque o rei tinha até ameaçado não, porque aquilo que o rei fala deve ser cumprido. O rei disse que ele seria vendido, ele, a sua esposa, os seus filhos e tudo que ele possuísse. Então, se ele tivesse algum animal, alguma casinha, deveria ser vendido para pagar aquela dívida. Então ele estava desesperado. E aquele rei, ele se compadeceu. Diz na Bíblia que ele se compadeceu e ele perdoou a dívida. Ele não deu um tempo maior para aquele servo pagar. Ele perdoou a dívida. Prestem atenção nesse detalhe. Ele perdoou.
Aí aquele servo saiu da presença do rei e, andando pela rua, ele se encontrou com um companheiro de trabalho dele, que também lhe devia um certo valor, uma certa quantia de dinheiro. E você sabe o que ele fez? Aqui na Bíblia diz que ele pegou o seu companheiro pelo pescoço. Aqui diz que ele enforcava, então quer dizer que ele apertou o pescoço do seu companheiro, cobrando aquela dívida que ele tinha. E o seu companheiro de trabalho pedia: por favor, eu não tenho como te pagar agora, mas eu vou te pagar. Só que aquele servo, que havia sido perdoado pelo rei, não fez a mesma coisa. Pelo contrário, ele diz ali na nossa Bíblia que ele fez com que o seu companheiro fosse para a prisão até que saudasse a dívida, até que pagasse aquela dívida. Porém, tinham pessoas vendo toda aquela situação, inclusive pessoas que trabalhavam junto com aquele servo. E quando eles viram aquilo, eles viram aquela injustiça, eles falaram para o rei: olha, o servo que o senhor perdoou, ele fez o contrário. Ele lançou o seu companheiro na prisão por causa de uma dívida. O rei então ficou brabo, ficou furioso. E sabe o que ele fez? Ele já havia perdoado a dívida, mas na Bíblia diz que, lá no versículo 34, já terminando a nossa história, no versículo 34 diz assim: e indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Então, até que ele pagasse toda a dívida. Olha só, o rei já havia lhe perdoado, mas ele, em vez de fazer a mesma coisa com seu companheiro, não, pelo contrário. Ele o lançou na prisão. Então, aqui Jesus quis nos mostrar que, assim como Deus, no nosso caso, Deus nos perdoou, porque nós éramos pecadores, ou no nosso dia a dia a gente às vezes comete algum pecado, e Deus está ali pronto a nos perdoar. Assim que a gente confessa o nosso pecado a Ele, Ele nos perdoa. E como nós não vamos perdoar a quem nos ofender? Alguma coisa que aconteceu, a gente vai ficar guardando rancor? Não. Nessa palavra, Deus nos ensina que a gente deve perdoar. E aqui eu peguei para ilustrar, peguei um coraçãozinho que eu tinha aqui guardado. Não da boca para fora, mas perdoar de todo o teu coração. Perdoar aquela pessoa, quem sabe alguém que tenha falado de um jeito que tu não gostou, ou que fez alguma maldade para você, perdoa ela. Ou, alguém às vezes vem te pedir perdão e tu fica: não, eu não vou perdoar, eu não vou. Lembre-se, Deus te perdoou. Deus nos perdoa ainda hoje, a todo momento. Aquele momento que a gente chega aos seus pés, que a gente em oração pede perdão a Deus, Ele nos perdoa. Então, como nós não vamos perdoar? Então, neste dia eu digo para você, se você lembra de alguém, que você deve perdoar, para não ficar com aquele rancor, com aquele ressentimento, como a gente diz, remoendo aquilo, a gente fica se lembrando: mas o fulano fez isso, mas aquilo, Não, perdoa. Limpa o teu coração de todo o rancor, limpa o teu coraçãozinho, daquilo que te faz ficar triste. Perdoa. Você vai ver que o seu coração vai ficar bem melhor depois que você perdoar. Essa era a nossa lição de hoje. Que Deus abençoe vocês. Quantas vezes é preciso para perdoar? 1, 2, 3, 4, 5, 6
história do louvor? Agora que a gente aprendeu como é importante nós perdoarmos, como é importante seguir esse mandamento que Jesus nos deixou, a gente vai ver o que acontece dentro do nosso coração quando a gente não perdoa ou quando nós não pedimos perdão. Esse é o nosso coração, bem limpinho, olha, cheio de água limpa, limpo, sem nenhuma sujeirinha, cheio de paz, de amor, de mansidão. Agora, quando nós não perdoamos ou quando nós não pedimos perdão, o nosso coração vai se enchendo de tristeza, de mágoa, de rancor. Olha só como ele vai ficando. Vai ficando sujo. Que tristeza. O nosso coração, que era tão limpo, se transforma num coração sujo. E qual é a solução? O que a gente deve fazer para o nosso coração voltar a ser limpo? A gente tem que usar uma coisa que nós aprendemos hoje. O perdão. Esse é o filtro do perdão, por onde a gente vai passar todos os nossos sentimentos, tudo que está dentro do nosso coração, tudo de ruim que a gente deixou entrar, a gente passa pelo filtro do perdão. Eu vou botar o meu filtro aqui no meu coadorzinho de café, para não fazer sujeira. Vou pegar outro copinho e vamos passar tudo que tem dentro do nosso coração pelo filtro do perdão. O que será que vai acontecer? Olha só, o nosso coração ficou limpinho de novo. O filtro do perdão tirou todos aqueles sentimentos ruins. Ó, toda sujeira, toda dor, toda mágoa, toda angústia, todo medo, tudo que estava deixando o nosso coração sujo quando a gente perdoa ou quando a gente pede perdão, o filtro do perdão pega todas essas coisas e o nosso coração volta a ser limpinho de novo. Gostaram da nossa dinâmica? Gostaram da história? Chegamos ao fim de mais uma lição. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido o louvor, tenham gostado da história, da dinâmica. A gente não pode esquecer que a gente deve sempre perdoar. Ou, se fomos nós que ofendemos, nós temos que pedir perdão. Por hoje nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria, é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor, a Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor, a Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor, a Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor, a Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida.